Olá, comunidade do Criminal Player. Mais uma gravação, agora aqui com o Lucas Monteiro Faria, que topou bater esse papo com a gente de um tema interessantíssimo. O tema, provavelmente o tema do momento em qualquer área, são as bets, as apostas esportivas que estão em todas as camisas de time de futebol, estão no centro dos debates, estão entrando nas questões jurídicas tributárias, das questões criminais, investigações do Congresso Nacional, CPI das bets. Olha como evoluiu rápido. Nós não tínhamos nada disso, agora a gente já tem até CPI. Lucas, obrigado por bater esse papo. Eu estou super curioso para te fazer várias perguntas. Então, assim, primeiro, deixa quem ainda não te conhece, muito embora tu seja um membro super presente aqui da comunidade Criminal Player, te apresenta para a gente te conhecer. Depois eu quero te bombardear aqui de perguntas. Perfeito. Meu nome é Lucas Monteiro Faria. Eu sou advogado há mais de uma década. Durante 6 anos... Porque depois para de contar, né? Depois de mais de uma década. Depois mais de uma década, contar, porque né? senão vai entregar alguns exato. pontos. Durante 7 anos fiquei estudando com muito afinco para a magistratura pública estadual. Depois, por problemas de saúde, eu tive que me afastar e hoje tenho dedicado o maior tempo da minha vida para a advocacia criminal, especificamente. Bacana. Sou do interior do estado do Rio, mas hoje tenho atuação em diversas cidades do estado e fora em outros estados também. E tu ganhou aqui a repercussão no evento, a tua participação eventual nessas coisas das CPIs das bets, no Congresso participando, fazendo essa assessoria jurídica de algo, e aqui imagina, um tema muito diferente, num cenário muito desafiador, que envolve conhecimento técnico, mas também política, e aí o vento sopra muito rápido, às vezes em direções opostas. Me conta como é que tu foi parar nisso, como é que está sendo a tua participação na CPI das bets? Então, Thiago, eu estava numa sexta-feira, de repente uma colega, nós havíamos feito um curso de penal e processo penal, curso de alta formação de penal e processo penal em Messina, na Itália. Essa colega me liga numa sexta-feira e falou: eu estou com um problema seríssimo aqui. Eu falei: do que se trata? Falou: eu estou com um cliente que foi convocado na qualidade de testemunha para depor no dia X em Brasília, no Senado. Só que eu estou com um certo receio de só. Eu falei: pois não seja por isso, eu tenho o maior prazer de ir lá. Falou: mas a pessoa não tem condições financeiras. Eu falei: eu pago para estar lá. Porque eu sabia que era um caso que tinha repercussão nacional e a coisa estava pipocando, como ainda hoje continua essa situação. Foi quando então eu chego na segunda-feira em Brasília. Na segunda-feira mesmo tomamos medidas práticas para que o nosso cliente não lhe fosse garantido o direito de permanecer em silêncio, não fazer prova contra si mesmo. Vocês impetraram habeas corpus? Impetramos um habeas corpus, caiu na relatoria do ministro Fachin. O ministro Fachin, num primeiro momento, nega a ordem sob o argumento de que a própria carta convocatória para comparecer já tinha no seu bojo ali garantido esse direito de responder somente perguntas que não o incriminasse. Todavia, quando lá chegamos, a história não foi tão assim. E aí começa a haver perguntas, e essas perguntas vão no crescendo, quando então nosso cliente vai respondendo perguntas que não o incriminavam e perguntas normais, lembrando que ele estava na qualidade de testemunha, ele sequer era investigado. E as perguntas que vão sendo feitas a ele vai tomando um rumo diferente, ele vai ter uma transmutação, ele deixa de ser uma mera testemunha e passa a ser investigado. E aí, no meio das perguntas, começam a tratar de temas que é típico de um processo penal: teoria dos jogos, delação premiada, colaboração premiada. E ali tem todo um jogo de cena acontecendo, né, Lucas? Eu vejo que algumas perguntas são: não, só responda sim ou não. Não, não é sim ou não. Ah, mas então, tu vê, isso é esse jogo de cena, saber distinguir isso é muito... E Thiago, é uma coisa muito peculiar, e você abordou bem, porque é o seguinte, eu tinha uma ideia que determinadas partidos não conversavam entre si, ou mesmo não tinha aquela conexão. Ali, para mim, naquele momento, caiu tudo, não existe direita nem esquerda, era um ataque específico a algo que o próprio Senado, o próprio Congresso Nacional já havia regulamentado. E nosso cliente, que era um cozinheiro, estava abrindo uma empresa de um delivery e, de repente, é alçado numa condição de cozinheiro a empresário.
Empresário do ramo de cozinha, é que é fogo, que é isso que eu digo, de estar armado, isso, é que às vezes a melhor pergunta e a pior resposta é a que vai pro Jornal Nacional, né? E aí que tá o jogo, né? E a teoria dos jogos daí do Alexandre sai aqui, né? Ressalta-se aqui. E uma coisa muito interessante, André, eu tinha acabado de voltar, eu tinha feito no início desse... O pessoal, só para entender, o Lucas tá me chamando de André porque a gente passou o dia inteiro junto, o André e o Lucas. Então é isso, às vezes eu também estava confundido, então, mas fica tranquilo, pode fazer. A gente nem vai cortar na edição, a gente vai deixar isso para que depois eu possa te cobrar, fica tranquilo. Perfeito, mas Thiago, voltando... eu tinha voltado de Espanha, que tinha feito um curso durante um mês lá, de pós-grado, em neurociências e IA. De repente caiu aqui no Brasil e, diante daquela narrativa ali, ficava muito claro para mim que mudava-se completamente a figura da pessoa que estava ali, como eu dizia ainda há pouco. E é um direito constitucional a pessoa responder aquilo que não a incrimine. Daniel Pardim foi alçado de mero cozinheiro para empresário. E como você disse, e muito bem, da noite para o dia, as notícias transformaram. A gente tem aqui hoje no Brasil o Tribunal da Internet. Nós temos o Tribunal da Mídia Social. E o Tribunal do Corte, né? E o Tribunal do Corte, porque eu lembro, e por isso que eu queria falar de Espanha, quando começou o Congresso em Espanha, quem abriu as atividades foi o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Dr. Eduardo MacGregor. Dr. Eduardo MacGregor é um mexicano, abandonou a corte esse ano, abandonou não, né? Aposentou-se da corte, e ele dizia o seguinte: olha, hoje nós estamos com um seríssimo problema. Me deu um texto fora de um contexto que eu lhe dou um pretexto. Ele inicia a fala dizendo isso. E o que a gente viu ali? Me dava um texto fora de um contexto e eles tinham o pretexto. Qual era o problema? No dia seguinte, encerrava-se o prazo da CPI. Não tinha-se encontrado nada de materialidade em relação, em especial, ao nosso cliente. E aí, precisava prorrogar aquilo. Quando, de repente, chega um assessor e fala, olha, se ele não colaborar, ele vai ser preso. Eu falei, mas como assim? Ser preso por quê? Qual crime que ele cometeu? Vou dar 5 minutos para vocês pensarem. Encerra a sessão, nós vamos lá, conversamos, tiramos várias conclusões aqui, lá, colar. Faço contato com um colega amigo, que é de altíssimo nível de advocacia, com atuação muito longa já. Ele disse, olha, não adianta, vai ocorrer e o senhor mantenha a posição. Quando voltamos, pergunta, fulano, você conhece Beltrano? E a resposta dele, não, está preso. Mas excelência, está preso por quê? Falso testemunho. Falei, mas onde está o falso? E aí, quando eu pergunto para a pessoa que emite a ordem de prisão, a senhora tem que justificar, a senhora tem que vir aqui agora e fundamentar a prisão. Para o meu espanto, a pessoa me disse, eu não sou obrigado a fundamentar nada. Eu falei, mas como não? A senhora é uma senadora, aqui não é o espaço seu. Na qualidade de figura pública, a senhora tem a obrigação, sim, de fundamentar, e mesmo porque é o seguinte, o crime de falso não é um crime que você elabora. Hoje eu estava ouvindo as aulas e o professor dizia muito bem, o direito penal tem uma musculatura muito diferente de outras áreas. Um verbo, ele pode tornar um fato pior ou menos grave. Então, quando eu pergunto para ela onde está o falso, ele não sabe quem é fulano. Eu falei, mas isso não é suficiente para manter uma prisão. E interessante, Thiago, agora foi Thiago, não foi André. O que eu havia feito quando eu soube da ideia de que eu teria que ir para lá? Como eu havia estudado momentos antes a questão de CPI, que é uma coisa recorrente em prova da magistratura, eles perguntam todo o tempo, eu fui fazer uma análise histórica de quando que surge a CPI no ordenamento jurídico brasileiro, desde a primeira Constituição até agora. Qual é a lei de regência em caso de cometimento de crime? E a lei de regência era de 1952. Quando nós recebemos a voz de prisão, nós fomos conduzidos para a Polícia Legislativa, lá no subterrâneo do Senado, o delegado de plantão do dia vai tipificar a conduta, ele fala que a conduta está tipificada no Código Penal. Eu falei, opa, não é o Código Penal, a lei de regência é de 1952 e ela não tem causa de aumento. A lei que rege a CPI, ela tem 2 tipos penais, você obstruir e você cometer crime de falso. E as penas de ambas as tipificações penais, elas são afiançáveis. Então, por mais que se quisesse ali fazer uma prisão em flagrante, ela sim poderia ter o arbitramento de fiança, como foi o caso do nosso cliente. Prendeu-se,
E à noite soltou-se esse rapaz. Mas o que eu achei de mais bizarro disso tudo é que nós impetramos um novo HC e aí disseram que tinha um fato novo e naquele momento não se poderia conhecer. Para o meu susto, se existe uma flagrante ilegalidade, de ofício eu poderia conhecer. Quem sou eu para julgar aqui a cabeça do ministro? Mas no direito, às vezes, a gente sofre com isso. Mas da noite para o dia, Tiago, foi uma coisa interessante. Eu não sou um advogado conhecido nacionalmente, mas eu acompanho os grandes. E da noite para o dia, pelo menos umas 25 canais de televisão, mídias sociais, começam a bombardear, porque descobriram quem era o Lucas Monteiro Faria. E por fim chegaram ao absurdo de ligar para minha mãe para dizer que eu estava preso. E aí eu fico assustado, porque algumas pessoas são inescrupulosas. E como esse caso acabou se conduzindo? Ele chegou a ser preso, foi solto por fiança? Daniel é preso por volta de 11h30, meio-dia. Eu tenho extrema convicção que Daniel não tem qualquer envolvimento com Betts, não tem qualquer vínculo com Betts, mas foi ali uma pessoa que naquele momento, a meu ver, foi utilizada para que houvesse a prorrogação. Foi tão interessante que se você vir pelos canais, julgamento dessa pessoa que eu mencionei, semana seguinte Virgínia, semana seguinte Rico, o meu foi o pobre, porque o Rico foi bem tratado, a milionária foi super bem tratada, alvo de vários comentários. Puxa, como é que uma pessoa chega com, queira ou não, por mais que eles sejam famosos, o Senado é uma casa... Chega lá até de moletom. De moletom e assim, bora pra cima, vamos... Ora, vou tirar uma foto. Eu digo, é um show, né? Foi, a meu ver, um espetáculo. Em que pé está a CPI agora? A CPI agora está na sua fase final, vai ser feito um relatório. Esse relatório, possivelmente a doutora Soraya Tronic que o fará, e ali ela vai pedir o indiciamento de algumas pessoas, e o Ministério Público, entendendo sim que tem autoria e materialidade, possivelmente deflagra uma ação penal. Lucas, foi a tua primeira atuação em casos envolvendo Betts? Foi a primeira atuação em casos envolvendo Betts e foi a primeira atuação assim, de âmbito nacional. Como eu havia dito, eu sou do interior, apesar de ter atuado em vários casos criminais, essa alçada, ter saído de um patamar para o outro foi bem interessante. Agora, mais uma vez, olha, eu acho que já é o 10º podcast que eu gravo aqui que eu falo isso, o poder do networking, né? Olha só, tu conhecesse uma colega num pós fora do país, vem para o Brasil, aparece um caso grande, ela de repente está insegura de fazer sozinha, ela te liga e tu passa a ter uma projeção nacional. Pode ser uma mudança de vida numa conexão. E, Thiago, nesse ponto eu gostaria de elogiar o Criminal Player. Eu sou um entusiasta do criminal, posso até ser suspeito de bajular demais, mas não é. Aqui eu criei tantas conexões que hoje... E isso é uma qualidade do trabalho do criminal. Você entra ali na comunidade, se você precisa de um help, uma ajuda, em 3 minutos pode contar um relógio que alguém vai te dar um socorro. E o criminal é aquela porta, aquele vaso comunicante que toda hora você tem ali uma via de mão dupla. Alguém te indica aqui, alguém fala lá, e as pessoas são extremamente acessíveis, porque são pessoas comprometidas com o trabalho. A generosidade intelectual dos membros do Criminal Player tem sido destaque para mim, assim, quando eu vejo o que as pessoas estão trocando nos grupos de WhatsApp, solidariedade, não, ajuda aqui, estou com uma dúvida aqui, preciso de um advogado me apoiando no interior do Pará. Vai ter alguém ali do membro da comunidade que vai poder te ajudar ou vão achar, não, eu tenho um colega lá. Isso é incrível, né? Isso muda o exercício profissional. No pedido da Virgínia, ela usa os nossos pedidos como paradigma para ela garantir os direitos dela. E o Gilmar é o relator. E o Gilmar é claro em dizer o seguinte, não é obrigada a responder perguntas, ela pode permanecer com silêncio parcial, não pode ter trato desumano, degradante e, sobretudo, não pode se ameaçar de prisão. É muito ruim, Thiago, você estar ali num lugar... Porque depois que tu é ameaçado, já desestabilizou tudo. Aí já não tens mais um testemunho, a prova já está envenenada. Tu já está sob uma coação. Você está, exatamente. E a gente vê o seguinte, ali no Senado, a pressão é forte. Você não está... Já o ambiente em si, de uma instrução, de um julgamento, seja ele qualquer que for, ele te tira de uma zona de conforto. Agora você está diante do Senado, que é uma das casas mais importantes. Está sendo transmitido em rede nacional,
sabe que aquilo vai ficar marcado para sempre. É um peso gigantesco, tanto para a pessoa quanto para o advogado. Com certeza. E aí eu sofri várias críticas, que advogado burro, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo outro. Só que eu não posso pensar simplesmente, Thiago, na minha pessoa. Eu tenho que pensar nessa pessoa que está respondendo e o efeito dominó que isso vai causar na vida dela. E mais tarde eu tive a grata alegria de receber elogios, como por exemplo do professor André Calegari, que disse, olha, você atuou bem, você foi incisivo, você não recuou, porque veja bem, por mais que ela represente um poder, a senadora, ela pode muito, mas ela não pode tudo. E aí quando nós rebatemos o motivo da prisão, não está fundamentado, e sobretudo a prisão é ilegal, que não foi respeitado esse direito, nós ali conseguimos pelo menos fazer com que a advocacia tivesse voz. E não vale o argumento que muitas vezes se usa nesse ambiente, aqui vale o regimento. Peraí, regimento é uma norma interna corporis. O Estatuto da Ordem da OAB é uma lei federal. Sim. E ela tem uma sobreposição dentro de uma escala hierárquica de leis. Mas foi uma experiência muito boa, muito fenomenal. E assim, eu volto a dizer, eu tenho e consegui isso porque hoje, com a comunidade, com vários outros estudos, a cada dia que passa, essa musculatura jurídica vai vindo. Bacana. Isso vai aumentando, isso vai fazendo com que a gente vai se posicionando de uma maneira diferente. Hoje, durante as aulas, várias vezes eles usaram a terminologia estratégia, não no sentido de manobra, mas como você se comportar diante de um tribunal, diante de um juiz, diante do desembargador, para que você tenha sucesso, para que você consiga chegar a um bom porto. Sim. Lucas, a gente já está se aproximando do fim, né? Uma das últimas gravações, inclusive, eu quero te agradecer, não só por essa gravação, mas pela parceria ao longo desses 2 dias de evento, pela tua participação na comunidade. A gente já teve várias conversas, o Lucas é um membro muito querido aqui da comunidade, por todos os membros, é sempre muito ativo, participante. Eu e ele conversamos muito durante todo esse evento. Então, Lucas, obrigado pela tua participação no evento e obrigado por topar bater esse papo com a gente, tá bom? Thiago, eu devolvo aqui todos os agradecimentos e dizer que a equipe está de parabéns. Obrigado. Foi um congresso de altíssimo nível. Eu posso falar isso, não quero me exaltar com isso, mas já participei de eventos em Espanha, em Portugal, em Itália, e vocês não perdem em nada para esses congressos. Desde o alfinete ao foguete, desde o lanche que é servido, a atenção que as pessoas dão, os mínimos presentes, as lembranças que vocês fornecem são de altíssimo nível. E o coquetel de ontem à noite estava fantástico, né? Aquilo lá, olha, vi poucos eventos com aquele coquetel. Eu já tinha ouvido falar, fantástica. O Zeca Pagodinho canta música, já viu o caviar? Nunca vi, só ouço falar. Minha mãe dizia, você nunca comeu camarão no espeto. Pois ontem eu comi camarão no espeto. Fantástico, tinha muita coisa boa. Eu falei, gente do céu, quem fez esse cardápio tá diferente. Lucas, como o pessoal da comunidade, quem de repente aí não está na comunidade, te encontra nas redes sociais? Vamos lá, @Lucas Monteiro Faria e o Facebook é Lucas Monteiro Faria. Um desses 2 canais encontra, nós podemos falar, podemos conversar. Para mim é sempre uma alegria, não só conhecer pessoas novas, pessoas sobretudo da comunidade e qualquer um, nós estamos abertos a todos. Lucas, muito obrigado pela gravação. Foi um prazer conversar contigo. Thiago, a todos, inclusive aqueles que estão pós-câmara, quero agradecer de coração e todo o sucesso, todo o mérito para vocês. Valeu. Muito obrigado.